Você já ouviu falar de alguém que parecia ter um pacto misterioso com a vida? Um homem que enfrentou a morte não uma, não duas, mas 7 vezes e sobreviveu para contar a história? Esse homem existiu. Seu nome era Frane Selak, um simples professor de música da Croácia que entrou para as páginas das curiosidades mais inacreditáveis do mundo. Sua trajetória ficou conhecida como a do homem mais sortudo ou azarado do planeta. Mas afinal, quem foi Frane Selak? E como alguém consegue desafiar a morte tantas vezes e, no fim, ainda ganhar na loteria? Prepare-se, porque esta história é real, impressionante e repleta de acontecimentos quase inacreditáveis. Tudo começou em 1962, quando Selak viajava de trem rumo à cidade de Dubrovnik. Era um dia frio de inverno e o vento cortante fazia os passageiros se encolherem dentro do vagão. O som metálico dos trilhos se misturava ao murmúrio baixo das conversas e ao riso das crianças que, alheias ao perigo, brincavam com pequenos brinquedos dentro dos vagões. Algumas pessoas cochilavam, embaladas pelo balanço constante do trem sobre os trilhos gelados. Em uma curva traiçoeira, algo aconteceu. O trem descarrilhou. Vagões inteiros se soltaram dos trilhos e despencaram em um rio gelado. O choque foi violento. Estrondos metálicos ecoaram pelo vale e a água gelada engolia vagões e passageiros. Gritos desesperados se misturavam ao som do metal retorcido e da água corrente, enquanto corpos eram arrastados pelas correntezas. 42 pessoas perderam a vida naquele acidente. Mas Frane Selak, de maneira quase milagrosa, conseguiu escapar com apenas um braço quebrado e algumas escoriações leves. Naquele instante, ele pensou ter tido sorte, mas mal sabia que aquele era apenas o primeiro de muitos encontros próximos com a morte. Poucos meses depois, ele embarcou em um pequeno avião rumo à cidade de Rijeka. Tudo parecia normal: passageiros acomodados, voos tranquilos e ventos suaves batendo contra a fuselagem, até que, de repente, em pleno ar, a porta da aeronave se abriu. Num instante de puro horror, Selak foi sugado para fora do avião, despencando de uma altura de quase 800 metros. Seria impossível sobreviver a isso, certo? Mas o impossível aconteceu. Ele caiu em um enorme monte de feno que amorteceu o impacto. Enquanto 19 pessoas morreram naquele acidente, Selak saiu com apenas ferimentos leves. Ele próprio dizia que, naquele dia, teve certeza de que algo sobrenatural o acompanhava sua vida, uma força invisível que parecia protegê-lo das garras da morte. Os anos passaram e a vida de Selak continuava a atrair tragédias. Pouco tempo depois, ele viajava em um ônibus cheio de passageiros. E, de repente, o motorista perdeu o controle e o veículo despencou em um rio profundo. Vários passageiros não resistiram, mas Selak, acostumado à sensação de lutar contra águas geladas, nadou até a margem e sobreviveu novamente. Essa foi sua terceira vitória contra a morte. Mas os acidentes não pararam por aí. Em uma ocasião, seu carro pegou fogo enquanto ele dirigia. As chamas engoliram o veículo em segundos, espalhando calor e fumaça que deixavam qualquer pessoa apavorada. Selak conseguiu abrir a porta e escapar segundos antes que o tanque de combustível explodisse. A adrenalina corria pelo corpo e ele sentiu mais uma vez a força da vida protegendo-o de um fim quase certo. Em outro episódio, enquanto dirigia pelas estradas da Croácia, seu carro foi atingido por um caminhão em alta velocidade. O impacto foi tão violento que ele foi arremessado para fora do veículo,
mas caiu em uma árvore, que amorteceu a queda e salvou sua vida mais uma vez. Até mesmo os acidentes mais letais pareciam poupá-lo no último instante, como se ele tivesse um pacto secreto com a sorte. Em mais um encontro com a morte, Selak caminhava tranquilamente quando quase foi atropelado por um ônibus em alta velocidade. O impacto teria sido fatal, mas ele caiu no chão e saiu com apenas alguns arranhões. Pessoas ao redor comentavam que Selak parecia viver uma eterna dança com a morte, sempre escapando no último instante, sempre ileso, sempre desafiando o impossível. Mas Selak não era apenas um homem que escapava da morte. Ele também tinha pensamentos profundos sobre sua vida e sobre a sorte que parecia segui-lo. Cada acidente era um lembrete de sua fragilidade e da imprevisibilidade da existência. Ele refletia sobre como a vida pode mudar em segundos, como a morte pode estar em qualquer curva de estrada, em qualquer voo, em qualquer instante, e como, de alguma forma, ele sempre conseguia escapar. A cada sobrevivência, Selak se perguntava sobre destino, sorte e acaso. Ele conversava com amigos sobre como a vida podia ser simultaneamente cruel e generosa. Sentia gratidão e medo, curiosidade e incredulidade misturados em cada batida acelerada do coração após os acidentes. Depois de tantos sustos e tragédias, Selak acreditava que o destino lhe devia algo. E, de fato, parecia que devia mesmo. Em 2003, já repousado e com quase 70 anos, ele comprou um bilhete de loteria da Croácia. Para sua surpresa, ou talvez não tão surpresa, considerando sua vida, ganhou o prêmio principal, cerca de $1 milhão. Era como se a vida, depois de tantas tentativas frustradas de tirá-lo, tivesse finalmente decidido recompensá-lo. Frane Selak faleceu em 2016, aos 86 anos, de causas naturais. Sim, depois de escapar de trens, aviões, ônibus e carros em chamas, ele partiu de forma tranquila, como qualquer outra pessoa. Sua história ficou marcada como um dos maiores exemplos de resistência, sorte ou talvez ironia que o mundo já conheceu. Para alguns, Selak foi o homem mais sortudo do planeta. Para outros, o mais azarado, já que passou a vida cercado de tragédias. Mas talvez a verdade esteja no meio. Ele foi apenas um homem comum que, por algum motivo, conseguiu enganar a morte 7 vezes e ainda terminou sua jornada com um prêmio de loteria nas mãos. Histórias como a de Selak nos fazem refletir. Até onde vai a sorte? Existe destino? Somos escolhidos por algo maior ou tudo não passa de coincidência? O fato é que Selak virou uma lenda, um professor de música que nunca procurou fama, mas que entrou para a história como o homem que sobreviveu ao impossível. E você, o que acha? Frane Selak foi um homem sortudo, azarado ou escolhido? Deixe a sua opinião nos comentários. Se gostou dessa história, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas conheçam o homem que enganou a morte 7 vezes.